Olá, sejam bem-vindos a mais um Visão e Poder aqui na Record News. Hoje vamos conversar com uma das personalidades mais importantes do jornalismo brasileiro. Suas reportagens investigativas o fizeram respeitado dentro e fora do país, expondo injustiças, quebrando tabus e desafiando muita gente poderosa. Hoje eu tenho a honra de entrevistar um exímio entrevistador. Vamos conhecer agora a trajetória de sucesso de Roberto Cabrini. Roberto Cabrini, muito obrigada por nos receber e obrigada por participar aqui do Visão e Poder. Que responsabilidade a minha te entrevistar, Cabrini. A honra é minha, fique totalmente à vontade. Obrigada, querido. Vamos começar falando pela sua infância, adolescência. Você nasceu no interior de São Paulo. Fale um pouquinho desse tempo em Piracicaba. Eu acho que essa minha personalidade investigativa cresce e nasce através da minha infância em Piracicaba. Eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por comunicação. Com 16 anos de idade, eu tive a chance de visitar uma rádio. Era uma rádio pequena, acanhada, mas para mim parecia um admirável mundo novo, um mundo mágico com muitas possibilidades. Quando eu entrei nessa rádio para divulgar uma chapa do Centro Cívico do meu colégio, eu praticamente fiquei encantado por essa profissão, pela arte de comunicação. Na escola eu sempre gostei de falar, sempre fui escolhido como orador da turma, e quando eu fui representar uma chapa do Centro Cívico, que ia ter uma eleição num colégio tradicional lá de Piracicaba, eu entrei nessa rádio para divulgar essa chapa. Ao entrar nessa rádio, que era uma rádio pequena, como eu disse, eu fiquei absolutamente extasiado, porque o locutor interagia com o repórter que entrava da rua, aquele ritmo, aquela adrenalina, aquela interatividade com a comunidade. Eu descobri, puxa, é isso que eu quero para o meu futuro, é isso que eu quero para a minha vida. E tudo aconteceu muito rápido para mim. Com 16 anos, eu comecei nessa rádio, em apenas um ano de uma rádio no interior, eu fui contratado pela Rede Globo de televisão, fui o repórter mais jovem da história da Globo, graças à experiência dinâmica em uma pequena rádio. Eu tive a felicidade de poder fazer aquilo que eu amo. E a melhor história que eu tenho para te contar, Elizabeth, é que o mesmo brilho nos olhos que eu tive na primeira vez que eu entrei numa pequena rádio, eu conservo hoje. O mesmo entusiasmo que eu tive no começo da minha profissão, eu tenho hoje. Eu sempre digo que a melhor reportagem da minha carreira vai ser sempre a próxima. Com 22 anos, você foi trabalhar como correspondente em Nova York, ao lado de grandes personalidades do jornalismo, como Paulo Francis, Hélio Costa, Lucas Mendes. Como foi essa experiência, Cabrini? Para um garoto de 22 anos de idade, tudo aconteceu muito rápido na minha carreira, que teve a oportunidade de ser correspondente, estar ao lado de grandes mestres, de pessoas experientes, de pessoas com uma personalidade fascinante, era tudo que eu precisava. Isso foi um grande estímulo, ter a oportunidade de começar como correspondente internacional com 22 anos em Nova York. Com 21 eu já tinha feito a Copa do Mundo da Espanha. Com 20 eu tinha feito a minha primeira cobertura internacional. Então, isso que eu me transformei no jornalista investigativo, no jornalista especializado em coberturas internacionais, tem muito a ver com esse início da minha carreira. O fato de ter podido entrar em contato com pessoas de personalidade, com pessoas de trajetória tão marcantes como o Hélio Costa, como o Lucas Mendes, como o Paulo Francis, essa diversidade de estilos profissionais me influenciou enormemente. Além, é claro, da própria televisão americana. Eu me formei no Brasil, mas eu fiz a especialização nos Estados Unidos. Então, eu sempre tive uma influência bem grande do jornalismo que se faz, principalmente na televisão americana, na televisão europeia também. Então, essa reunião de experiências que moldou aquilo que eu me transformei num jornalista investigativo que é apaixonado pelos grandes documentários. Como está o jornalismo investigativo hoje no Brasil, Cabrini? Eu costumo dizer que você pode medir o nível de democratização de uma sociedade pelo jornalismo investigativo, pelo nível de jornalismo investigativo que ela apresenta. Eu acho que nós estamos evoluindo, mas falta muito ainda. Estamos em tempos de Operação Lava Jato, em tempos onde um país, onde todos os anos 200 bilhões de reais são escoados pelos ralos da corrupção, pela primeira vez
esta tendência, esta sina que nós temos está sendo combatida. O jornalismo, ele não é uma entidade separada da sociedade. Ele reflete as incoerências e as virtudes que essa sociedade apresenta. Podemos dizer que, graças a grandes trabalhos jornalísticos, hoje nós somos mais democráticos. Qual é a sua opinião sobre o jornalismo no Brasil hoje? Nós estamos vivendo uma época de enorme transformação. Hoje nós temos um admirável mundo de tecnologia. Nesse admirável mundo de tecnologia, o jornalismo ganhou uma enorme velocidade. Uma pesquisa é feita em segundos, numa zona de guerra você faz a transmissão pela internet, tudo mudou. Só um aspecto da necessidade de se fazer jornalismo não mudou e eu ouso dizer que jamais vai mudar. No final da história, com poucos recursos tecnológicos ou com muitos recursos tecnológicos, que é o que a gente tem hoje no jornalismo, sempre vai haver necessidade do grande contador de história. Jornalismo não é sobre máquinas, jornalismo é sobre seres humanos. Então, o que vai definir esse jogo é a qualidade do contador de história. O público determina aquilo que vai terminar, daquilo que vai prosperar. Portanto, hoje nós fazemos um jornalismo totalmente dominado pela interatividade. Durante muito tempo, jornalistas foram seres arrogantes, que se acostumaram a não serem confrontados. Hoje, quando você faz uma reportagem, imediatamente o público interage contigo. O público te manda opiniões. Hoje em dia, cada cidadão é um jornalista em potencial. Quem não consegue se adaptar a essa realidade, a essa nova configuração do jornalismo, vai naturalmente ser posto fora do mercado. Você vai ser tão bom jornalista quanto a sua capacidade de adaptação a esse mundo onde a palavra-chave chama-se interatividade. Cabrini, a imprensa e a mídia é conhecida como o quarto poder. Como o seu poder pode impactar a vida das pessoas? Quando você mostra uma realidade da maneira mais correta possível, o seu objetivo não é fazer com que a audiência pense como você pensa. O grande objetivo de um jornalista digno é gerar reflexão. E as pessoas munidas de informações melhores, elas tomam decisões melhores também. E é claro que isso significa imenso poder. O jornalismo pode caminhar para o lado da manipulação ou ele pode caminhar para o lado da conscientização. Quem vai determinar isso é a dignidade, a honestidade e a isenção de cada profissional. Portanto, o nosso poder é imenso, mas esse poder é também controlado e vigiado pela própria sociedade. Explica pra gente como é o seu dia a dia, a sua rotina, Cabrini. Como que é a vida do Cabrini? Olha, eu me sinto privilegiado porque eu faço aquilo que amo. E eu sou totalmente viciado, fascinado, fissurado por aquilo que eu posso exercer. Porque a reportagem é o que existe de mais democrático nas instituições humanas. Você retrata uma realidade e as pessoas que recebem essa informação se tornam mais bem equipadas para decidirem melhor o seu próprio destino. Existe atividade mais nobre do que essa? Na minha opinião, não existe. É maravilhoso, realmente. Mas é claro que jornalista tem que ter consciência de que jornalista não é juiz, jornalista não é promotor, jornalista não é policial. Jornalista leva a informação. Na sociedade, cada segmento tem a sua contribuição. Embora alguns jornalistas, com todo o respeito que eu tenho grandes amigos jornalistas, às vezes confunde um pouquinho, né, Cabrini? Cada um segue a sua consciência, né? Cada um segue aquilo que acredita. Eu defendo um jornalismo ético, apartidário, um jornalismo que não reflita apenas visões sectárias, apenas visões segmentadas, visões que representem determinados interesses. Persuasões, né? Eu acho que a gente precisa levar um jornalismo mais aberto à população. A população tem que ter o direito de tomar as suas próprias decisões. Cabrini, uma das marcas registradas das suas entrevistas são as perguntas diretas, sem rodeios e sem aliviar para o entrevistado. É difícil fazer uma pergunta que você sabe que o entrevistado vai ficar desconfortável?
Olha, você tem que usar, acima de tudo, psicologia. Entrevistar não é só fazer perguntas, mas é usar o olhar, usar o tom da voz. Às vezes você precisa falar de uma forma mais firme, às vezes você precisa falar de uma forma mais suave, porque dessa forma você vai obter resultados melhores. E eu acredito em perguntas curtas e objetivas, porque eu acho que assim você consegue tirar mais elementos, você consegue tirar mais conteúdo do entrevistado. E acredito, acima de tudo, que você tem que prestar atenção naquilo que a pessoa fala, porque muitas vezes a grande pergunta, ela vai surgir de algo que foi falado. Eu não acredito em grandes questionários, em grandes esquemas. Eu acredito numa entrevista onde o próprio pensamento do entrevistado te leva à próxima pergunta. É uma arte da qual eu sou apaixonado. E, acima de tudo, a gente tem que fazer o papel do público. A gente tem que representar aquilo que o público quer saber. Nós somos um porta-voz da sociedade, um porta-voz do que o público quer saber daquele entrevistado. Você sente que toca a alma do seu entrevistado? Eu, pelo menos, procuro. Toda entrevista, ela é um grande desafio para mim. Muitas vezes é mais difícil você entrevistar uma pessoa anônima do que uma celebridade, entendeu? Eu acho que todo entrevistado ele tem um caminho ideal para você obter uma grande entrevista. Esse caminho não é o mesmo sempre. O que a gente quer, acima de tudo, é usar a sensibilidade para conseguir extrair o máximo, para conseguir fazer com que o próprio entrevistado se sinta mais bem representado, para fazer com que ele sinta que ele falou aquilo que representa a sua personalidade. Esse é o nosso objetivo. Isso, muitas vezes, requer um confronto. Muitas vezes você precisa fazer perguntas que não são exatamente agradáveis. Faz parte do jogo. Mas a gente precisa fazer isso sempre em nome da sociedade. A sociedade é a nossa referência. Aquilo que as pessoas, aquilo que a população precisa saber de uma reportagem ou de um entrevistado. Tem alguma entrevista que tenha te marcado? Muitas entrevistas me marcaram. E é claro que essas entrevistas com pessoas que detêm grande poder, elas sempre marcam. Mas eu citaria como reportagem de grande impacto seres anônimos que, através da minha reportagem, se tornaram conhecidos. Como, por exemplo, uma mulher que estava nos últimos dias da vida dela e que me compartilhou o que muda na visão de um ser humano com a proximidade da morte. Ela tinha uma enfermidade? Ela tinha câncer terminal. O que foi absolutamente mágico foi a sabedoria que ela encarou os últimos dias. Ela não dizia, puxa, eu tenho cada vez mais, eu estou com um dia a menos de vida. Ela falou, não, cada segundo é um segundo a mais, um segundo mágico, um segundo onde eu posso ser um ser humano melhor e sem jamais reclamar. Fui profundamente tocado e marcado por uma mulher simples. Dentro da simplicidade dela, ela me apresentou um universo fascinante. Não saia daí. Meu bate-papo com Roberto Cabrini volta já já. Nós damos a informação. Você dá a notícia. Combate à corrupção desperta o sentimento de cidadania no país. Eu vou educar meu filho para um novo Brasil. Novos aplicativos ajudam a organizar os gastos. Eu vou economizar para os meus estudos. Cuidados com a saúde elevam a expectativa de vida dos brasileiros. Ainda tenho sonhos para realizar. Recorde de medalhas traz expectativas para os Jogos de 2020. Eu vou buscar a minha. Uma nova Record News. Informação para você crescer. Estamos de volta para continuar o nosso bate-papo com Roberto Cabrini. Você tem em seu currículo várias reportagens premiadas. Fale um pouco sobre elas. Os prêmios são importantes porque eles são um selo de qualidade. Claro que para mim foi muito bacana ter ganho o
Prêmio Esso, a reportagem de pedofilia da Igreja Católica, a reportagem do voo 254, que a gente ganhou o Prêmio Líbero Badaró, onde a gente mostrou que a prepotência de um piloto derrubou uma aeronave e foi uma maneira de homenagear as vítimas. Essas reportagens que a gente ganhou prêmio, elas incentivaram e elas provocaram com que a minha carreira fosse incrementada ainda mais, porque a minha grande matéria-prima é a população. É a população que todos os dias entra em contato com a gente, passando as informações. Nenhum prêmio, nenhum tipo de consagração pública. Você ganha o jogo quando você sente que a reportagem que você produziu ajudou a eliminar pelo menos um pouco de injustiça. Esse é o nosso objetivo. Cabrini, é impossível listar suas reportagens, mas algumas delas em destaque são sobre pedofilia nas igrejas, abusos em hospitais psiquiátricos, tráficos de criança. Você tem uma atração por esse tipo de pauta que é forte, polêmica? Tem muita gente que acha que eu sou viciado em adrenalina, mas não é exatamente assim, não. Eu sou atraído por aquilo que a sociedade precisa saber. Eu investigo não porque eu adoro correr risco, adoro correr perigo. Eu investigo porque essas matérias vão ajudar a eliminar alguma injustiça que esteja sendo cometida. Eventualmente, isso representa risco. Mas pode ter certeza que eu adoro também quando tem reportagem mais leve, mais tranquila, onde o meu psicológico não vai ser tão desafiado, entendeu? Eu gosto de tudo. Não existe matéria que eu não gosto de fazer. Eu gosto de todo tipo de matéria. E é claro que muitas exigem você correr riscos. Os riscos, eles não são enfrentados porque a empresa exige. É uma decisão do próprio jornalista. Eu saio a campo para fazer uma determinada matéria quando acredito na pauta. Se eu acredito na necessidade da sociedade ter conhecimento daquela reportagem, eu enfrento qualquer coisa. Mas uma reportagem ela é tão boa quanto o benefício que ela vai produzir na sociedade. Cabrini, você já cobriu 6 guerras. Conta um pouco sobre essa experiência. Uma guerra, lógico, que não é igual a outra. Você sentiu muito medo? A maneira de se cobrir guerras ela foi mudando com o tempo. Há 20 anos, o jornalista que se apresentasse como imprensa internacional, ele tinha um certo nível de proteção nas guerras. A partir da Guerra da Bósnia, por exemplo, jornalistas passaram a ser alvos. Ou seja, grupos guerrilheiros, grupos de poder passaram a exercer uma pressão sobre o jornalismo enquanto moeda de troca, ou seja, passou a ser encarado como vantajoso você fazer jornalistas de reféns, você eliminar jornalistas. A melhor forma de se cobrir uma determinada guerra é você conhecer profundamente o terreno aonde você está pisando. A maneira de você cobrir a guerra no Iraque não é a maneira que você deve usar para cobrir a guerra no Afeganistão, que não é a maneira que você deve usar para cobrir a guerra no Camboja, ou o conflito no Haiti, ou na Somália. Cada sociedade tem uma determinada característica e o que eu posso te dar como linha assim, importante para você fazer um bom trabalho e ao mesmo tempo cuidar de uma maneira consistente da sua segurança é a de que quanto mais você sabe sobre uma determinada sociedade, quanto mais você demonstra para as pessoas inseridas naquele conflito que você está cobrindo, que você não tem uma visão prepotente e se você consegue falar diversos idiomas, por exemplo, cobrindo a guerra do Afeganistão, a gente estava filmando uma vila uma vila persa que estava sendo totalmente dizimada pelo Talibã. Na saída dessa vila, a gente foi interceptado. E a nossa vida só foi salva, eles fizeram toda a menção que iam nos eliminar, que iam nos executar, porque eu sabia falar algumas palavras em pastum. Essas pessoas, muitas vezes, têm a ideia de que o jornalista é um ser arrogante, que tem preconceito contra a cultura dessa sociedade. Graças a saber um pouco de pastum e a conhecer também com alguma profundidade a visão tribal do islamismo, exercida pelos pastuns, exercida pelo Talibã, eu consegui conversar com eles e convencê-los a me levar até um comandante
que falasse inglês, onde eu pudesse explicar melhor. Nós acabamos recebendo e tendo o direito a um verdadeiro banquete, que era tomate, chá, pão e um pouco de areia também. Mas eu me lembro perfeitamente que foi uma das melhores refeições. Ah, tinha areia, no meio do pão tinha, né? Era no meio do deserto. A gente passa por muitas dificuldades cobrindo guerra, né? Eu me lembro perfeitamente... cobrindo a guerra, por exemplo, do Iraque, no Kurdistão, nas montanhas, onde a gente estava filmando um combate entre diferentes facções curdas e a gente passava um frio absolutamente avassalador e a gente não podia acender fogueira, porque senão a gente se tornaria um alvo, eles atirariam e, enfim, a gente tinha que enfrentar um frio que congelava os ossos e torcendo, rezando para que o tempo passasse rápido, para que o sol nascesse e, enfim, era morrer ou de frio ou sendo alvejado pelas tropas que estavam num conflito. Eu me lembro perfeitamente também da gente ter que tomar água onde os cavalos tomavam água. Me lembro da gente passar fome porque a gente ficou ilhado, por exemplo, na Somália, a gente não podia avançar ou retroceder. Uma guerra, ela define aquilo que você acredita enquanto ser humano. Você vê as piores atrocidades acontecendo. Quando você começa a cobrir uma guerra, os primeiros disparos te deixam absolutamente desesperado. Com o tempo você vai evoluindo e você vai aprendendo a manter o seu autocontrole e vai distinguindo de uma explosão que te ameaça, de uma explosão que está longe e, portanto, você não tem que ficar tão desesperado assim. É um processo evolutivo. Você aprende a distinguir que a melhor forma de lutar pela justiça da população civil, porque é sempre a população civil a principal vítima dos grandes conflitos. Conflitos existem por causa de poder, por causa de interesses econômicos, e quem paga sempre o preço dos conflitos é a população civil. E a melhor maneira de você lutar contra esse tipo de abuso, contra esse tipo de injustiça, é mostrar aquela realidade. Para isso, você precisa respirar fundo, manter o seu autocontrole e continuar na sua missão. Ninguém te força a ser jornalista, mas uma vez que você decidiu ser jornalista, você não pode deixar que as suas emoções te paralisem, que as suas emoções façam com que você desista da empreitada que você está inserido. Tirei uma fotografia no Afeganistão que ela simboliza aquilo que eu acredito no jornalismo. Essa fotografia que eu tirei era do meu cinegrafista com uma câmera apontada para um Kalashnikov de um combatente talibã, ou seja, armas versus uma câmera, informação versus opressão. Na verdade, a nossa atividade ela é tão nobre que ela é mais poderosa do que qualquer arma de destruição em massa. É nisso que eu acredito, o poder de conscientização das pessoas como arma decisiva. Eu não acredito em armas de destruição, eu acredito em informação. Cabrini, dá para calcular riscos numa guerra? Ninguém te fornece garantia total. Os riscos são calculados, mas os imprevistos acontecem. A gente estava numa guerra, no meio de uma guerra, na Guerra Civil Colombiana, num território dominado pelas Farc, em busca de um acampamento onde a gente tinha informações que estavam brasileiros servindo as Farc. Quando, de repente, a gente foi interceptado pelo próprio exército das Farc. E, por pouco, a gente não foi chacinado ali. Então, uma reportagem que nasceu de um projeto de se mostrar brasileiros acabou mudando totalmente, porque a gente foi sequestrado pelas Farc numa estrada, onde eles pararam a gente com dezenas de armas, de guerrilheiros pouco amistosos. A gente conseguiu filmar pouco disso, só a aproximação deles, porque imediatamente eles revistaram e fizeram a gente desligar todos os equipamentos, e aquilo que deveria ser uma reportagem onde a gente mostraria brasileiros recrutados pelas Farc acabou sendo uma reportagem onde nós fomos sequestrados pelos guerrilheiros, ficamos em poder deles durante 3 dias, mas que acabou se transformando numa matéria totalmente fascinante também. Por quê? Porque esses guerrilheiros que inicialmente foram profundamente agressivos, quando eles se deram conta de que nós não éramos agentes da CIA,
agentes da inteligência americana disfarçados de jornalistas, eles se tornaram mais amistosos e mais receptivos. Do medo que a gente tinha de sermos eliminados, a gente passou a receber uma enorme oportunidade de compartilhar com eles experiências. Infelizmente, eu não pude filmar isso. Isso acabou ficando apenas naquilo que a gente conseguiu lembrar, naquilo que a gente conseguiu reproduzir. Estávamos em 3, eu, um cinegrafista e um produtor. E foram 3 dias muito marcantes, onde a gente viu uma cobertura de guerra ser absolutamente mudada. Você foi o primeiro a noticiar a morte de Ayrton Senna. Como foi esse momento, Cabrini? Um dos momentos mais desafiadores da minha carreira. Eu tinha um relacionamento pessoal muito grande com ele, e naquele instante era como anunciar a morte de um ente querido, um ente querido coletivo. Eu fui o primeiro jornalista a chegar no Hospital Maggiore de Bolonha. Eu já tinha percebido muito bem a gravidade do acidente, percebi pela movimentação dos próprios médicos que eles não estavam assistindo um jornalista em estado extremamente grave, como eles retratavam nas entrevistas. Eles estavam apenas adiando o inadiável, que era o anúncio da morte dele. A frase que eu usei, morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, ela ensejou tudo aquilo que a gente estava perdendo. Foram 6 boletins, né? Do estado extremamente grave, da morte cerebral, até chegar, enfim, ao anúncio da morte em si. E essa frase que eu usei, que foi de uma simplicidade, ao mesmo tempo ela deu a dimensão daquilo que a gente estava perdendo. Eu pude passar a emoção na voz, e isso serviu para consolar um país inteiro que estava recebendo aquela notícia. E, ao mesmo tempo, eu não perdi o equilíbrio, não perdi a precisão das informações que eu estava prestando. Com certeza, um desafio profissional que me fez crescer imensamente. Cabrini, o nosso programa é Visão e Poder. O que significa visão e poder para você? Visão é identificar melhores caminhos por uma sociedade repleta de injustiças. E poder é conseguir transformar a nossa atividade humana, que é a do jornalismo, num veículo de luta contra injustiças, que são muitas no país. Cabrini, que mensagem você deixaria hoje para o povo brasileiro? A mensagem que a construção de um país mais justo, mais digno, com mais oportunidades, depende de cada um de nós. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu achava que eu iria mudar o mundo. Hoje eu me contento em mudar a esquina da minha casa. Pequenas coisas levam a coisas grandes. Ou seja, a humildade nos leva a coisas grandiosas e absolutamente surpreendentes, absolutamente inesperadas. Esse tipo de visão nos leva a empreitadas que são inesquecíveis e que definem a nossa existência. Parabéns, Cabrini. Adorei te entrevistar. Muito obrigada. Foi um imenso prazer. O prazer foi meu. Me diverti bastante. Obrigada pela audiência. E não se esqueçam, domingo que vem, às 8 da noite, estamos aqui de volta com mais um Visão e Poder aqui na Record News.